Vivemos tempos barulhentos. Notícias nos acordam, nos acompanham no café, no trânsito, no trabalho, até na hora de dormir. Tragédias que não vivemos, mas que sentimos. A dor do mundo virou rotina e ninguém nos ensinou a lidar com isso. Mas você já se perguntou o que isso está fazendo com a sua mente? Hoje, um simples toque no celular expõe você a um turbilhão de emoções, imagens chocantes, notícias alarmantes. O cérebro tenta processar, mas não consegue. Não há pausa, não há silêncio. Vivemos em estado de alerta, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. E é isso que chamam de viver informado? A verdade é que estamos sendo bombardeados por tragédias com uma frequência que nenhum ser humano deveria suportar. E quanto mais consumimos, mais anestesiados nos tornamos. Começamos a aceitar o caos como normal, mas isso tem um custo, e o preço é a nossa paz mental. A mente dá sinais, mesmo quando a boca silencia. Cansaço constante, mesmo depois de horas dormidas. Ansiedade que invade sem pedir licença. Apatia que transforma o extraordinário em indiferente. Uma sensação de impotência diante do mundo, como se você tivesse preso num filme que não pode pausar nem sair. Você começa a se afastar das pessoas. As mensagens se acumulam, os convites deixam de fazer sentido. Aquilo que antes trazia alegria, um hobby, uma música, um encontro simples, agora não desperta nada. Você está ali, mas se sente distante. Essa é a face invisível de um mundo hiperconectado, onde, com um deslizar de dedo, você presencia tragédias, dores e injustiças. Onde absorvemos o sofrimento de centenas de desconhecidos em tempo real, sem filtros, sem pausa, sem preparo. É o peso psicológico de sentir demais, de se importar com o outro a ponto de esquecer de si. É o que psicólogos chamam de fadiga por compaixão, um tipo de esgotamento emocional que surge não por falta de empatia, mas por empatia em excesso, prolongada, ininterrupta. Sentimos demais, por tempo demais, e não sobra espaço para sentir por nós mesmos. É importante estar informado. Em um mundo que pulsa a cada segundo com novas notícias, parece quase impossível desligar. Mas em que ponto essa avalanche de informações, muitas vezes trágicas, urgentes e carregadas de tensão, começa a nos adoecer? A mente humana precisa de pausa, de silêncio, de digestão emocional. Precisamos falar sobre limites, sobre a coragem de desconectar, de dizer basta, mesmo quando o mundo parece girar mais rápido. Respirar fundo, fechar os olhos, permitir-se estar presente, sem notificações, sem distrações, apenas com o aqui e agora. Porque, por mais que existam dores, o mundo também guarda beleza. Há flores brotando nas calçadas, risos escondidos em conversas despretensiosas, luz suave atravessando janelas em tardes comuns. Proteger a sanidade é um ato de resistência. É lembrar que se perder nos excessos, também é deixar de viver o essencial. Informação é poder, mas equilíbrio é liberdade. Você não precisa estar por dentro de tudo o tempo todo. A vida não é uma linha do tempo que precisa ser atualizada a cada instante. Aprenda a escolher com intenção aquilo que consome. E não estamos falando apenas de comida, mas de conteúdos, conversas, notícias, redes sociais. Evite se expor logo ao acordar, quando a mente ainda está frágil, ou antes de dormir, quando o corpo pede descanso. Estabeleça limites. Desconectar também é autocuidado. Faça pausas conscientes, não por escapismo, mas por respeito ao seu ritmo. Crie momentos de silêncio, mesmo breves. Cultive pequenas rotinas que te tragam de volta para o agora. Uma caminhada sem pressa, uma conversa leve, sem objetivos, um banho mais longo onde você simplesmente respira. Esses instantes, por menores que pareçam, são âncoras. E se sentir que está afundando,
Peça ajuda. Reconhecer que precisa de apoio não é fraqueza, é sabedoria. É coragem de olhar para si com compaixão. Porque no fim das contas, o mundo pode esperar. Suas notificações podem esperar. Sua produtividade pode esperar. Mas a sua saúde mental, essa não. O mundo gira. O caos continua. Mas você pode escolher como vai atravessar tudo isso. Cuide da sua mente como quem cuida de um jardim. Proteja o que é seu, alimente o que te fortalece. E nunca, jamais se esqueça, você não está sozinho. Desligar às vezes é o primeiro passo para voltar a se ouvir. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, comente sobre o que você quer ver no nosso canal e se inscreva. Cuide-se! Até o próximo vídeo!